Quais são as funções gerais das células gliais? Sob a designação de neuróglia ou glia, incluem-se vários tipos celulares encontrados no sistema nervoso central, ao lado dos neurônios. Calcula-se que no sistema nervoso central haja 10 células da glia para cada neurônio. No entanto, em virtude do menor tamanho das células da neuróglia, elas ocupam aproximadamente a metade do volume do tecido. O tecido nervoso tem uma quantidade mínima de material extracelular, e as células da glia fornecem um microambiente adequado em torno dos neurônios, desempenhando ainda outras funções. Diferente dos neurônios, elas fazem mitose e não geram impulsos nervosos. Quem são as células da glia ou neuróglia? O conjunto das células da glia é formado por oligodendrócitos, astrócitos, células ependimárias e células da micróglia. Vários autores incluem neste grupo células do sistema nervoso periférico, como as células Schwann, que exercem funções similares às da neuróglia, e as células satélites de neurônios ganglionares. Qual a função das células Schwann? As células Schwann presentes no sistema nervoso periférico têm a mesma função dos oligodendrócitos de formar bainhas de mielina, que isolam os axônios. Cada célula Schwann forma mielina em torno de um curto segmento de um único axônio. Assim, cada axônio no sistema nervoso periférico é envolvido por uma sequência de inúmeras células de Schwann. Quais as características funcionais e morfológicas dos oligodendrócitos? Os oligodendrócitos, por meio de seus prolongamentos, que se enrolam várias vezes em volta dos axônios, produzem as bainhas de mielina no sistema nervoso central. Cada oligodendrócito pode emitir inúmeros prolongamentos, e cada prolongamento reveste um curto segmento de um axônio. Dessa maneira, ao longo de seu trajeto, um axônio é revestido por uma sequência de prolongamentos de diversos oligodendrócitos, conforme pode ser observado no esquema. Quais são as características gerais dos astrócitos? Os astrócitos são células de forma estrelada, com múltiplos prolongamentos irradiando do corpo celular. Além da função de sustentação dos neurônios, os astrócitos participam do controle da composição iônica e molecular do ambiente extracelular. Há dois tipos de astrócitos, fibrosos e protoplasmáticos. Os astrócitos fibrosos têm prolongamentos menos numerosos e mais longos e se localizam preferencialmente na substância branca. Os astrócitos protoplasmáticos, encontrados principalmente na substância cinzenta, apresentam maior número de prolongamentos, curtos e muito ramificados. Observem nas imagens que alguns astrócitos apresentam prolongamentos chamados de pés vasculares, que se dirigem para capilares sanguíneos e se expandem sobre curtos trechos deles. Admite-se que esses prolongamentos transfiram moléculas e íons do sangue para os neurônios. Estruturas semelhantes são encontradas também na superfície do sistema nervoso central, formando uma camada contínua, possivelmente com função de barreira a moléculas e isolamento do sistema nervoso central. Os astrócitos participam da regulação de diversas atividades dos neurônios. Estudos in vitro mostraram que os astrócitos têm diversos receptores e respondem a sinais químicos muito diversos. Podem influenciar a atividade e a sobrevivência dos neurônios graças à sua capacidade de controlar os constituintes do meio extracelular, absorver excessos localizados de neurotransmissores e sintetizar moléculas neuroativas. Os astrócitos comunicam por meio de junções comunicantes, formando uma rede por onde informações alcançam distâncias relativamente grandes dentro do sistema nervoso central. A relação
de astrócitos com vasos sanguíneos é a base da barreira hematoencefálica, pois os prolongamentos astrocitários induzem modificações nas células endoteliais que regulam a permeabilidade das mesmas a proteínas do plasma. Como é a morfologia das células ependimárias? As células ependimárias são células cúbicas ou colunares que, de maneira semelhante a um epitélio, revestem os ventrículos do cérebro e o canal central da medula espinal. Em alguns locais, as células ependimárias são ciliadas, o que facilita a movimentação do líquido céfalo-raquidiano. As células ependimárias que revestem o terceiro ventrículo recebem o nome de tanicitos. As micróglias desempenham que função no sistema nervoso central? As células da micróglia são pequenas e ligeiramente alongadas, com prolongamentos curtos e irregulares, geralmente emitidos em ângulos retos entre si. As células da micróglia são fagocitárias e derivam de precursores que provavelmente penetraram no sistema nervoso central durante a vida intrauterina. Por isso, são consideradas pertencentes ao sistema mononuclear fagocitário. As células da micróglia participam da inflamação e da reparação do sistema nervoso central. Quando ativadas, elas retraem seus prolongamentos, assumem a forma dos macrófagos e tornam-se fagocitárias e apresentadoras de antígenos. A micróglia secreta diversas citocinas reguladoras do processo imunitário e remove os restos celulares que surgem nas lesões do sistema nervoso central.